Queridos irmãos e irmãs, vivemos esta última semana do ciclo natalino, semana da Epifania do Senhor, que celebramos no último domingo. E os textos que nós ouvimos nesta semana também nos permitem contemplar epifanias. Ouvimos, por exemplo, nessa semana, aquele episódio famoso da multiplicação dos pães na versão de Marcos. Ouvimos também nesta semana Jesus caminhando sobre as águas. Quem caminha sobre as águas é Deus, né? É uma evocação de textos do Antigo Testamento, como refletíamos ontem. E hoje vemos a manifestação na sinagoga de Nazaré, onde Jesus foi, cidade em que fora criado, e entrou segundo o costume na sinagoga, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele lê essa passagem. Eu queria sublinhar o versículo 21. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então é a manifestação do Senhor como aquele que foi predito pelos profetas e se realiza então hoje. Esse hoje é muito característico de São Lucas. Nós o encontramos, por exemplo, no Evangelho proclamado na noite de Natal, quando os anjos se dirigiram aos pastores, aqueles que estavam na periferia, e anunciaram a eles a grande boa nova do nascimento do Salvador. Hoje nasceu para vós, né, um Messias. Agora nós ouvimos também, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Também há uma passagem no Evangelho de Lucas, aquela em que Jesus está passando e a multidão seguindo, e tem Zaqueu, que é um chefe dos publicanos, um homem de baixa estatura, e que sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus diz que vai ficar na casa dele. E nesse encontro com Jesus, em determinado momento, Zaqueu então, tocado pela presença, pelas palavras, pelo testemunho de Jesus, diz: vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Era um homem muito rico. E se eu defraudei alguém, roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais, né? Sinal de uma conversão completa, muito além daquele mínimo que era exigido pela própria lei. E Jesus então diz nesse episódio: hoje a salvação entrou nessa casa. Então esse hoje vai se repetindo. Lá na cruz, quando Jesus está crucificado ao lado de 2 ladrões, um deles se entrega à misericórdia do Senhor e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse hoje significa que nós temos agora, com essa encarnação do Filho de Deus e o início desse seu ministério público, com esse programa que ele assume como seu, essa profecia de Isaías, inicia-se então a redenção, a salvação da humanidade. Eu não sei se vocês estão percebendo, meus irmãos, mas nós somos mais felizes do que aqueles que estavam naquele dia na sinagoga de Nazaré, vendo Jesus ler o profeta Isaías e dizer isso. Porque eles viram com seus olhos físicos a Jesus, mas nós já estamos depois que Jesus fez a oferta total da sua vida, na paixão, na morte, e saiu vitorioso na ressurreição, vitorioso para sempre sobre o pecado, sobre a morte. Então esse hoje para nós é mais forte do que aquele hoje ainda que foi dito ali, né? Esse hoje nos alcançou. Nós agora podemos ver o Senhor com o olhar da fé, podemos nos alimentar da sua palavra como fazemos em cada Eucaristia, em tantas outras ocasiões, podemos nos alimentar do pão eucarístico, que deve ser o alimento da nossa vida. Então esse hoje para nós é de uma concretude. Se nós temos fé, nós podemos perceber que nada, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, pode nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nem pandemia,
nem doença, nem morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a morte foi tragada pela vida, porque hoje se manifestou, se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E que passagem é essa? É a passagem da salvação integral do ser humano. É importante que nós percebamos isso também. A salvação de Deus, é claro que é a libertação do pecado, e é o mais importante, porque o pecado nos deixa entregue aos nossos instintos egoístas e destrói a nossa possibilidade de realização na fraternidade e no amor. Mas a libertação integral é do ser humano e de todos os seres humanos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Quer dizer, os pobres têm uma boa notícia, tem um que está do lado deles. Não só anuncia a salvação para eles, mas se identifica com eles. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Quer dizer, uma libertação de tudo aquilo que de alguma forma ou outra fere a dignidade do ser humano. Nós todos devemos viver de acordo com essa dignidade de filhos e filhas de Deus, não acumulando bens, mas com os bens necessários para viver dignamente. Então nós temos que nos importar, sim, com todas as dimensões da vida e com todos esses descartados, oprimidos, cegos, abandonados. Quando a igreja chama atenção para isso, ela está certíssima, ela está de acordo com esse programa de Jesus. O programa de Jesus é o programa da igreja, não há outro. Então o Papa Francisco, no seu magistério, os bispos, a Conferência Episcopal Brasileira, a CNBB, está certíssima quando fala dessa salvação integral do ser humano, de todos os seres humanos, incluindo todos esses oprimidos. E estão erradíssimos aqueles que pensam numa salvação puramente vertical e que criticam o Papa, que criticam os bispos e que pensam só numa espécie de salva a minha alma e não se importam com a carne dos irmãos e irmãs. A salvação de Deus é integral. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, a tenham em abundância, diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Estão equivocados esses, mesmo que tenham o nome de cristãos e até de católicos, mas que vivem usando de violência, seja nas redes sociais, seja nos partidarismos, nos extremismos e radicalismos ideológicos. Ouvimos claramente na primeira leitura São João dizendo que quem diz que ama a Deus, mas não é capaz de amar o irmão a quem vemos, é mentiroso. Não é possível amar a Deus e não amar o irmão, porque quem ama a Deus e realmente recebeu o amor de Deus, deve permitir que esse amor circule, que esse amor se concretize no nosso relacionamento com os outros. É claro, como nós refletimos nas missas anteriores desta semana, nós não podemos fazê-lo só com as nossas forças. É fruto dessa fé, adesão a Jesus Cristo. A vitória que vence o mundo, diz o texto, é a nossa fé, mas uma fé operosa, como diria São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a fé que opera pela caridade, né? Ou São Tiago, a fé sem obras é morta, né? Então esta fé que se traduz numa verdadeira solicitude, de uma verdadeira solidariedade para com os irmãos e irmãs que sofrem. Caríssimos, quanto a nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. O fundamento do nosso amor é o amor primeiro de Deus. E isso nós vamos perceber e descortinar pela nossa fé. Vejam bem, se nós nos sentimos amados por Deus, nós temos, e está claro no texto, que amar uns aos outros. Se Ele nos amou assim, alguém podia pensar numa perspectiva só de reciprocidade. Nós também devemos amar a Deus, mas o texto não fala isso não. Se Ele nos amou assim, nós também devemos amar os outros assim.
É próprio da dinâmica do amor a circulação. Se nós recebemos o amor e retemos esse amor para nós não recebemos realmente esse amor, nós não professamos a fé. Quem realmente se sente amado, sente também uma necessidade imperiosa de amar. A caridade de Cristo nos comove, nos impulsiona, nos impele, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, quando nós consideramos que um só deu a vida por todos. Então, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. E podemos saber se amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, o amor também não é declaratório. O que é amar a Deus? Observar os seus mandamentos. E esses mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e essa vitória que venceu o mundo é a nossa fé. Por isso que no ato penitencial eu enfatizei também a fé e o amor, e pedimos perdão pelas nossas faltas em relação à fé e ao amor. Que nós então tomemos consciência dessa unção que nós também recebemos pelo batismo, pela crisma, e que sejamos também embaixadores da misericórdia de Deus para com todos, anunciando a boa nova para os pobres, a libertação dos oprimidos, a recuperação da vista aos cegos, o ano da graça do Senhor. Isso nem sempre significa uma libertação imediata, mas significa uma solidariedade. Só para dar um exemplo para vocês. Se algum de nós estivesse preso, uma cadeia, e abrissem a cela e veio ficar conosco o filho do rei, muda alguma coisa? Muda muito. Nós vamos nos sentir que não estamos abandonados e que alguém veio ao nosso encontro e está solidário conosco. O Filho de Deus entrou nesse mundo fechado pelo pecado, numa grande solidariedade. Não há oprimido, não há cego, não há pobre, não há sofredor de qualquer espécie que não possa encontrar em Jesus aquele que é todo solidariedade com a humanidade, ao ponto da entrega da própria vida. E por isso é que nós cristãos nos tornamos otimistas. Otimistas não ingênuos, não alienados, mas realistas. Porque otimistas, porque fundados no amor de Deus. Se Jesus entrou nesse mundo, se fez solidário conosco até a morte, morte de cruz, a morte para nós não mata mais. A morte é passagem para a vida plena. É isso que celebramos em cada Eucaristia. Que o Senhor nos fortaleça com a sua unção e nós levemos a todos a alegria do Evangelho da misericórdia e da solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.